Olá, fala-vos o Pedro Miguel Santos. Hoje publicamos a primeira entrevista, gravada em maio, que faz parte de uma série que estamos a preparar há mais de um ano e de que nunca vos tínhamos falado. Chegou o momento. Nos próximos meses vão ouvir-nos falar sobre segurança privada. Se pensarem bem, estas e estes profissionais estão por todo lado. Nos hipermercados, nos centros comerciais, nos hospitais e centros de saúde, nos transportes públicos, nas estações de comboio e de autocarros, em aeroportos, nas repartições de finanças, da segurança social ou do centro de emprego. Mas quem vigia os vigilantes? Sabiam que este setor privado é, no seu conjunto, o maior corpo de segurança do país? Há 45 mil pessoas no ativo, das 58 mil autorizadas a trabalhar. São aquelas a quem o Ministério da Administração Interna atribuiu um cartão profissional. Se olharmos com atenção, há menos efetivos no conjunto dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas. Em 2020, o máximo autorizado por lei eram 36.357 pessoas, ou ainda mais do que a soma total dos efetivos da PSP, que em 2019 tinha 20.977 pessoas, e da GNR, que eram 23.000 em 2018. Que ligações é que existem entre estes mundos da segurança privada, as forças de segurança e o Exército? No último ano, conversámos com dezenas de vigilantes. O que nos contaram foi muito mais grave do que imaginávamos. De precariedade laboral e bullying corporativo a práticas ilegais e violentas por parte de vigilantes ou de grandes empresas do setor. Por que é que isto acontece? Que papel tem o Estado em tudo isto? E como é que foi criado este exército de precários? É por isto e por muito mais, que estamos há meses a trabalhar nesta nova série. Mas antes, e porque a realidade é muito complexa, achamos que deviam ouvir esta entrevista, feita num registro mais cru do que as habituais. Em maio passado entrevistámos Agostinho Costa, Major-General, antigo segundo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, ex-chefe do Estado-Maior da European Rapid Operational Force e membro do Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança. Na qualidade de investigador, co-coordenou com o professor Nelson Lourenço o livro Estratégia de Segurança Nacional Portugal Horizonte 2030, que foi lançado em 2018. Esta é uma conversa longa, por isso a publicamos em duas partes, divididas entre hoje e amanhã, mas que vos dará o contexto e as bases teóricas sobre o que é isto da segurança, que conceito é este e que papel é que têm as empresas de segurança privada na nossa sociedade e quais são e quais é que devem ser as funções do Estado quando nós falamos do uso legal da força. Agora sim, fiquem com a primeira parte da entrevista e aproveitem as férias, em segurança já agora, se for o vosso caso. Eu, primeiro de tudo, sou membro do Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, que é, como o próprio nome diz, um grupo de entidades ligadas à academia, ligadas às forças de segurança, ligadas ao mundo civil, diplomáticos, etc. Diplomatas, aliás, que se juntam para refletir as questões de segurança, vendo a segurança como um sistema. Eu sou Major-General, a minha carreira foi ao longo de muito tempo, quer na parte da defesa como da segurança interna. A minha última função foi segundo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Passei também pela função de Comandante Operacional, Comandante da Formação, etc. Mas isso são pormenores que não digamos que não são. Sobretudo, nós, ao nível do Grupo de Reflexão Estratégico sobre Segurança, que é liderado pelo professor Nelson Lourenço, que creio foi a entidade que inicialmente contactaram e que é alguém que pensa estes assuntos numa perspectiva sociológica, da longa data e tem muita matéria, muito pensamento publicado. Nós produzimos dois livros, além de vários artigos que temos escrito, temos posto lá, assado à estampa, em várias revistas da especialidade, em particular na Segurança e Defesa, mas temos duas marcas de água que são dois livros. Um que foi uma estratégia de segurança interna, Portugal 2025, e ultimamente, há coisa de 2 anos, faz agora 2 anos, lançamos a Estratégia de Segurança Nacional. Fundamentalmente, o nosso objetivo é pensar a segurança numa perspectiva holística, como um sistema. Porque temos, e creio que todos nós, digamos, é como um ato cívico que o fazemos, fundamentalmente, embora estejamos ligados a uma universidade, etc. Mas, fundamentalmente, achamos que é necessário haver pensamento sistematizado
e consolidado, portanto, reflexão sobre os assuntos de segurança, que muitas vezes são penalizados pelo dia-a-dia do crime, digamos, um pouco dos fatores conjunturais. E o nosso entendimento é que implica haver uma sociedade democrática, uma sociedade digamos, onde os cidadãos são exigentes por natureza e devem ser exigentes, onde as instituições são, digamos, são accountable, como dizem que são, digamos, que prestam contas à população, ao povo. É uma sociedade que implica uma opinião, estar informada, e uma opinião, digamos, não assente em emoções, mas assente na razão. E é isso que nós procuramos fundamentalmente, é esse contributo que procuramos dar, e daí a nossa permanente disponibilidade para trocar impressões. Permitam-me que, antes da ordem do dia, a segurança privada digamos, um dos pontos que nós analisamos, porque olhamos para a segurança, como disse, como um sistema, não é? Digamos, a nossa reflexão não incide apenas neste domínio, mas claro, na reflexão como um todo, e o meu contributo vai ser precisamente a análise desta parte da segurança, digamos, à luz daquilo que tem sido digamos, a nossa questão central, ou o core do nosso pensamento. Mas, Jorge Manuel, olhando aqui para a palavra-chave, acho que é a que mais usou desde que começamos a falar, consegue definir o conceito de segurança? A segurança é um efeito emergente da inter-relação entre as variáveis independentes, não é? Que só por si, portanto, ao nível societal, só por si não é mensurável em si, é tal como a felicidade, como a saúde, mas pelos seus efeitos. Portanto, a segurança é um efeito emergente, é por isso que a definição de segurança não há uma definição de tout-court. Analisando ao nível sistémico, é um efeito emergente da inter-relação das variáveis interdependentes da sociedade, que não é mensurável em si próprio. Nós não podemos dizer que temos uma segurança que vale 10, 20, numa escala 0 a 20, 5, 6, 7, mas sim pelos seus efeitos. Nós podemos medir a segurança pelo índice de criminalidade, pelas incivilidades, pelo um conjunto de indicadores que é possível, são mensuráveis, mas a segurança em si é como a saúde, ou como a felicidade, ou como outro tipo digamos, de realidades que resultam precisamente da interdependência entre vários fatores. Mas deixa-me ser um pouco mais incisivo, até porque não existe uma noção, uma só segurança. Digamos, não temos que ter uma visão securitária do mundo, mas a segurança é também o outro lado da mão da liberdade. Portanto, a segurança e a liberdade, às vezes nós empregamos o mesmo, quando reparamos, estamos a usar o mesmo termo para a mesma coisa. Às vezes até a língua inglesa ajuda-nos um pouco digamos, a destrinçar estes conceitos. Nós, no Grupo de Reflexão Estratégica sobre Segurança, até neste livro que publicamos, apresentamos aquilo que é a forma... que é, digamos, a perspectiva que o GRES tem para a segurança. A segurança tem que ser vista numa perspectiva alargada, porque temos uma dimensão social da segurança, que se traduz naquilo que o que normalmente nós consideramos a segurança, que é a ausência do medo. Portanto, termos a percepção que andamos aqui pelas ruas de Lisboa, de qualquer hora do dia ou da noite, e não temos medo de nos movimentar. Portanto, é uma dimensão social. Isto tem a ver com a nossa integridade física, com o termos a percepção, que não temos medo. Tem uma dimensão funcional. Uma dimensão funcional que tem a ver com a ausência da necessidade. É eu saber que o meu vencimento, que o meu ordenado, chega que não sobra mês ao ordenado.
é o saber que tenho teto, é o saber que tenho um Sistema Nacional de Saúde que me permite, se eu for infectado pelo Covid-19, que me permite que não entre num trade-off em função da idade ou em função de outros fatores quaisquer. Portanto, isso é a dimensão funcional e tem uma dimensão também ambiental ou ecológica, como quisermos dizer, que é eu saber que o ar que respiro é um ar digamos, puro, não é? Que a água que bebo é uma água de qualidade, que a comida, que os alimentos que como não estão contaminados. Portanto, nestas três dimensões, nós podemos considerar, são três dimensões da segurança. E porque é que eu falei no inglês? Que em inglês, a ausência do medo é o freedom of fear. A ausência da necessidade é o freedom of need. Ok? E eu poder, ainda há outra dimensão desta, que é eu poder, digamos, eu ter capacidade para decidir, é o freedom of will. Portanto, isto é, eu só estou seguro e só estou livre se tiver poder, isto é, capacidade de decisão. Portanto, a noção de segurança é um fator causador necessário à noção de liberdade. A noção de segurança na nossa opinião, na pirâmide de necessidade, na nossa opinião, segurança e liberdade são uma e a mesma coisa. Uma está contida na outra e uma está contida na outra. São duas perspectivas diferentes para analisar um mesmo fenómeno. Porque em última análise, o lugar mais seguro é uma prisão, não é? Mas não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Outra faceta aqui, que é a liberdade. Não é isso que nós queremos. Portanto, eu só estou seguro quando sou um cidadão livre e quando tenho freedom of need, freedom of fear e freedom of will. Isto é, eu ter poder, o poder em termos funcionais. Eu saber que as decisões que tomo não são resultado da vontade de terceiros, mas sim da minha própria vontade. Okay? E a garantia desta segurança e desta liberdade é um dever inalienável do Estado? É um dever inalienável do Estado. Aliás, os fins últimos do Estado, portanto, que vem nas noções elementares da estratégia, os fins últimos do Estado é a segurança e o bem-estar social, é a segurança e o bem-estar social dos cidadãos. O Estado tem a existência do Estado assenta em dois grandes fins últimos: segurança e bem-estar dos cidadãos. Mas nós, neste momento, temos cidadãos privados a garantir a segurança de hospitais, departamentos das finanças, tribunais. O Estado não está a alienar o seu dever de garantir a segurança pública? Ora bem, posto nesse sentido, o assegurar a segurança pública também tem que ser visto também numa perspectiva sistémica. O que é que o Estado deve manter para si e o que é que o Estado pode delegar sem chocar com aquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, isso é importante termos uma percepção clara. Até porque deixa-me procurar contextualizar um pouco aquilo que nós vivemos como disse há pouco, a segurança é a inter-relação de variáveis interdependentes. Nós vivemos numa sociedade onde, enquanto que nós temos o nosso mindset normal é olhar para a sociedade como ainda numa perspectiva analítica, quando temos que olhar para a sociedade numa perspectiva sistémica. Quando olhamos para uma perspectiva analítica, consideramos as variáveis do sistema como sendo independentes. Quando olhamos para uma perspectiva sistémica, olhamos como variáveis interdependentes. Na prática, mas isto obriga a uma das características que esta perspectiva desculpem-me estar a contextualizar, para poder fundamentar aquilo que vou dizer. Esta perspectiva obriga-nos a perceber ou entender que uma das características que hoje a sociedade tem, aliás, sempre assim foi, mas hoje há a percepção disto, daí vamos à teoria dos sistemas para perceber, para compreender melhor a sociedade, é a complexidade.
A complexidade está para as ciências sociais, como o caos está para as ciências exatas. Ora bem, isto para dizer o quê? Naquilo que é as relações sociais e as dinâmicas sociais do mundo atual, e tendo em conta aquilo que são as funções do Estado, há o que é o core que o Estado não pode alienar e o que é que o Estado pode delegar na sociedade civil. É isso que temos que ver, e é à luz disso que temos que analisar qual é a função da... A minha questão é exatamente essa. Eu tenho andado aqui um pouco às voltas para ir exatamente responder à pergunta do senhor. É que não podemos ver as coisas numa perspectiva de branco ou preto. Há um gradiente de cinzento, de muitas cores no meio. Isto é, quais são as funções policiais? Isto é importante nós vermos aí, a partir daí, vermos o que é que são as linhas vermelhas. As funções policiais, grosso modo, são a investigação criminal, mais para trás, a prevenção do crime, é a primeira, o que é o safety, não é? Em termos em inglês, o security, que é na prática a repressão do crime, não é? O combate ao crime, repressão é um termo um bocado forte nos termos de uma democracia, não é? É o combate ao crime, é as informações e, em boa verdade, a investigação criminal. Portanto, isto são, grosso modo, aquilo que é o core das funções policiais, pois as forças de segurança fazem muito mais do que isto, não é? Agora, o que é que daqui não pode ser delegado? Entre o crime prevention, permitam-me falar em inglês, e o law enforcement, que é o emprego da força, é um exclusivo do Estado. Isso é uma linha vermelha. Não é assim em todo o mundo. Os Estados Unidos, dá para ver, não é? Aliás, dá para ver os contractors, já lá vamos. Já lá vamos, ok. Numa sociedade evoluída, ou evoluída não direi, os Estados Unidos são uma sociedade evoluída, não é? Mas uma sociedade onde os direitos humanos são respeitados e são entendidos à letra como nós o fazemos, o emprego da força deve ser um exclusivo do Estado. O monopólio da violência O monopólio da violência é um exclusivo do Estado. Portanto, veria como aos olhos algumas exigências, por exemplo, de associações de segurança privada que defendem o uso de arma, ou que os seguranças deviam ter algum tipo de arma, mesmo que não fosse uma arma letal. Tasers, por exemplo. Ora bem, tasers já podem. Sim, os tasers já podem em condições muito particulares. Tasers podem em condições muito particulares. Só que isto depois tem que ser autorizados pela empresa proveniente e pela PSP. Armas não... Aliás, isto tem a ver até porque o próprio conceito de relação da força, da segurança com o cidadão. E, em boa verdade, isto leva-nos até a montante. Ao nível das forças policiais, nós temos... aquela que conheço melhor, conheço muito bem, eu conheço bem as outras, mas aquela que conheço muito bem é a Guarda Nacional Republicana, que tem 4 níveis de intervenção. O primeiro nível de intervenção é aquele que tem de relação, é o procedimento comunitário. E depois tem um primeiro nível, que é um nível de unidade de reação imediata no caso de haver qualquer alteração à ordem pública. Depois tem um outro nível, que é para grandes alterações do ambiente da segurança. E depois tem um último nível, que é quando implica o emprego da força letal. E esse é só contra terrorismo, etc, etc. Ora bem, mesmo ao nível do Estado, o primeiro nível de intervenção desejavelmente deveria estar desarmado. Ok? Desejavelmente, o primeiro nível de intervenção deveria estar desarmado. Como está na Inglaterra, como no Reino Unido. Como está no Reino Unido. Já esteve mais, dá-me ideia. Já teve mais. Mas, por exemplo, na Irlanda, por causa da questão do terrorismo, não é? Sim, do terrorismo, no Reino Unido tem havido uma expansão. Pronto. Mas, digamos, o conceito é que o interface com o cidadão, a priori, tem que ser um interface, em que é removido o papel da força. A priori, aliás... Ou seja, é a autoridade que prevalece face à coação. É a persuasão e é a ação. O polícia tem que ser visto como um cidadão.
É um cidadão a qual o Estado incutiu digamos, a responsabilidade de velar pela segurança pública, não é? Agora, ler aqui entre as palavras, e depois voltamos aqui à questão filosófica, mas já que o Pedro levantou das armas, um segurança privado nunca poderia ter uma arma, porque nunca poderia escalar naturalmente. A questão era precisamente o segurança privado. Aliás, nós demos um salto qualitativo muito grande com esta lei 46 de 2019, o ano passado, que, em muito boa verdade, creio que resulta um pouco. Isto é uma interpretação meramente pessoal. Há uma alteração da lei anterior. Há uma alteração profunda. Porquê? Mas depois já podemos lá ir em pormenor. Mas há uma alteração de conceito. Mas vê-se que mesmo na formação, toda a formação do vigilante é na perspectiva da defesa. Nunca é na perspectiva do ataque, digamos, do emprego da força. Portanto, eu pessoalmente, ao nível do GRES, não posso falar em nome do GRES, a segurança privada faz parte do sistema de segurança interna. Nós temos que ver a segurança interna como um sistema. Um sistema que vai para além das forças de segurança, que vai para além até de algum contributo que as Forças Armadas dão no âmbito do safety, como têm feito agora, não é? No âmbito, portanto, dos serviços de informações. A segurança privada tem um papel. Portanto, ela deve existir, na sua opinião. Ela deve existir. Há várias razões para que ela exista. Eu pergunto isto porque se nós olharmos para aquilo que é hoje o setor e o número de pessoas envolvidas, por exemplo, há mais pessoas com cartão do MAI do que há efetivos da GNR da GNR não, da PSP ou militares, das Forças Armadas todas. Digamos... Se fizermos só esta comparação com o número de brutos, somadas não, mas isoladas há menos na PSP e há menos nas Forças Armadas todas do que há 40 mil, cerca de 40 mil vigilantes. Há 40 mil vigilantes e 28 mil militares, 22 mil GNRs e 20 mil PSP. Sim. Ou seja, todos juntos não, mas isoladamente cada força, ou seja, quase que há uma quarta força. Se olhássemos em termos de números, em termos de números, mas portanto, é um setor. Claro, mas a minha pergunta chega aí, que é nós há 30 anos não tínhamos isso, né? De repente houve um boom e uma explosão. Então, o que é que hoje este grupo de pessoas e de empresas e este setor económico faz que antes não era feito e porque é que agora é importante e antes não era? Não sei se não era, mas quem é que fazia isso? Tem a ver com a regulamentação, na minha opinião. Não é? Tem a ver com a regulamentação, fundamentalmente, porque a partir de algum tempo a esta parte, quem faz funções de segurança privado é obrigado a estar registado. Aliás, é justo... Como é que eu lhe poderei ser, digamos, soft na análise? É que, em boa verdade, a segurança não se compadece com madurismos. Isto uma sociedade evoluída exige que o desempenho de uma função tenha a montante da formação profissional. E hoje a função de segurança, de vigilante, como hoje, de vigilante de segurança privada, implica uma formação. Tanto da linha da frente como da direção, portanto, ao nível de coordenador de segurança, diretor de segurança, etc. O que houve, na prática, na minha opinião, foi uma regulamentação de muita coisa informal que se fazia, e hoje, ao abrigo da lei, meia dúzia de pessoas, eu lembro-me nos anos 80, as seguranças da noite eram todos indivíduos que estavam em duplo emprego, porque durante o dia faziam uma coisa e à noite faziam outra, não é? E depois ao dia normalmente iam dormir para o trabalho. E eu sei de onde é que eles vinham. Vinham dos quartéis da GNR e das esquadras da PSP, não era? E não só. Também. Pronto, eu por aqui me fico, não é? Portanto, isso, na prática, depois consubstancia muito voluntarismo, não é? Mas pouca proficiência. Portanto, o que houve foi um esforço grande de regulação. Agora, há outras coisas a montante. Que tem a ver com o conceito de sociedade que temos. Tem a ver com o conceito de sociedade que temos. E tem a ver também com começando pelo primeiro, não é? Há um setor da segurança que é o Security by Environmental Design. Se nós, em vez de termos
comércio de rua, temos grandes centros comerciais, se proliferamos centros comerciais como cogumelos, naturalmente, a lei exige que a partir de 20 mil metros quadrados tenha que haver uma empresa de segurança ou uma estrutura de segurança. Ou seja, o desenho da cidade Tem tudo a ver condiciona ou não a percepção de perfeitamente. segurança. Portanto, o desenho da cidade cria novas necessidades que a priori poderiam não ser necessárias. Porque o senhor, quando vai a uma farmácia, portanto, agora é obrigatório as farmácias, ténis, câmaras de videovigilância, etc. Mas a priori não tem a segurança à porta, não é? O senhor, quando vai a uma mercearia de esquina, não é? A um comércio de esquina, não, de bairro, uma loja de bairro, a priori não tem segurança. Agora, quando vai a um centro comercial, tem segurança. É um espaço grande, a própria lei exige. Isto é, quando nós desenhamos quando temos um conceito de desenho de cidade que cria necessidades que uma sociedade como nós a conhecemos ou até a desejamos, a priori não a dispensa, estamos a criar, nem é oportunidades de emprego para as empresas, é obrigações, porque é obrigatório. Se eu monto digamos, um centro comercial, tem mais de 20 mil metros, tem que ter uma sua... Mais. Mas a pergunta, deixa-me interromper. Deixa-me só dizer-lhe mais uma coisa. Quando na cidade proliferam os condomínios fechados, portanto, estamos a criar... Primeiro, estamos a privatizar o espaço público. À medida que vamos privatizando o espaço público, vamos criando necessidades que um espaço público entregue aos cidadãos não necessita. Mas peço desculpa. Não há problema nenhum. O que eu ia dizer... Essa questão dos condomínios é um outro exemplo, mas no caso dos centros comerciais podíamos argumentar. Se é um espaço de acesso público aberto a toda a gente, porquê é que não está lá a polícia e estão as empresas de segurança? A pergunta na base era essa, se nós não estaremos, ou não passámos os últimos anos, de alguma forma a privatizar as funções de segurança que antes eram desempenhadas por forças do Estado. Ora bem... E isso é bom ou mau? Temos que ver os dois lados da mão. Temos que ver os dois lados da mão. Porque isto é a partir do momento que o Estado se trata de um espaço privado, as regras do espaço são definidas pelos privados. E é capaz de não ser moralmente correto que o Estado esteja a fazer, digamos, a assegurar a segurança daquilo que é um negócio privado. Porque depois criam-se, digamos, desigualdades. Por outro lado, tem o espaço privado tem que ter como é que eu lhe ia dizer, tem que ter todos os mecanismos instalados, por forma que se houver alguma quebra de segurança, as forças de segurança lá estejam. Isto é a mesma coisa que se um paquete... O paquete até uma morgue lá tem dentro, não é? Tem o seu próprio hospital. Não é o SNS que vai montar que vai fornecer os médicos a um paquete. Aquilo é um negócio privado. Portanto, temos que ver isso nessa dimensão. Agora, e isso tem o outro lado da mão. Porque... Mas já lá iremos. Porque... tratando-se de um espaço privado, aí temos que ver como é que vemos a ação da segurança privada. Fundamentalmente é a mesma ação, ou deve ser a mesma ação, que cada um de nós tem em relação à sua casa. Não é o seu prédio. Nós vivemos, falo por mim, no prédio onde eu moro, não é? Nós temos a preocupação de que quando vamos de férias, alguém fique... desfazamos, que o prédio não é grande, desfazamos as férias, no sentido que se houver uma quebra uma ruptura de um cano, um problema qualquer no edifício, alguém possa alertar os outros. Portanto, na prática, isto, vamos à primeira questão que os senhores colocaram. O que é a segurança? Qual é a função que têm os seguranças privados? Fundamentalmente é vigilância. Porque o law enforcement é da polícia, é das forças de segurança. Nessa dimensão, eu pessoalmente, até porque me parece incontornável, porque do outro lado há também a questão do sentimento de insegurança das pessoas. As pessoas só lá vão se sentir inseguras, não é? Só vão ao centro comercial se virem que estão seguras, não é? Ia-lhe perguntar então como é que
dentro dessa inevitabilidade, não é? Que Sim, é, sim, sim. não sei se crescer, mas haver um setor como existe hoje, mais profissional, com muitas Certo. pessoas, como é que caracterizaria este setor e como é que foi a evolução? Ou seja, ao longo, como é que elas começam, como é que foi desde o 25 de Abril até hoje, como é que analisa até do ponto de vista da segurança? A nossa perspectiva é que a segurança privada dá resposta às necessidades crescentes de segurança que têm a ver um pouco com a percepção que as pessoas têm da segurança. A segurança é fundamentalmente uma questão subjetiva, porque eu posso me sentir completamente inseguro aqui no Bairro Alto e o senhor sentir-se completamente seguro. E, no entanto, as condições objetivas são rigorosamente as mesmas. Mas nós nunca vivemos com tanta segurança e nunca o sentimento de insegurança foi tão grande. Motivado por quê? Já sabemos, por um lado pelas narrativas e por vivemos numa economia da atenção que vive um pouco da exploração dos casos mediáticos. Aliás, veja-se este caso dramático que ocorreu agora no Distrito de Leiria, não é? Portanto, isto causa um alarme social enorme. O assassinato. Desta menina, não é? Desta Valentina. Portanto, as pessoas hoje têm um acesso à informação muito maior e nem sempre a informação que têm é uma informação... portanto, a informação é o que é, não é? Mas muitas vezes joga na base da emoção. E há uma tendência para a contextualização. As pessoas, numa sociedade evoluída, numa sociedade evoluída, não direi, desenvolvida, rica, não é? Economicamente, que a segurança está nos primeiros pontos de prioridade. Como é que se desenvolveu? Muito a ver com o desenho das cidades. Como disse há pouco, a questão dos centros comerciais. Criaram-se a proliferação dos centros comerciais, a proliferação de áreas residenciais, de condomínios fechados, a privatização do espaço público. Tudo isto levou a que as necessidades de vigilância se tenham aumentado. A regulamentação do setor também obrigou a que não pudesse ser feita de forma ad hoc ou de uma forma amadorística e passasse a ser profissionalizada. Neste setor como noutros, não é? Como noutros. Portanto, é um pouco assim, e não é só um fenómeno cá. Depois há outro aspecto que Mas há pouco disse que havia diferenças, não é? Entre a forma como a segurança privada cá, por exemplo, não pode ter armas ou aplicar a força, e outros países. E outros países, sim. Há esta lei de 46 de 2019, esta é uma percepção pessoal, creio que foi beber a um documento produzido em 2015, salvo erro, pelo UNOC, United Nations Office for Drugs and Crime, que é um manual de boas práticas, que faz uma análise global das questões e confronta as várias formas como os países abordam a questão da segurança. E muito do que lá está plasmado neste documento. Portanto, poderá ter sido uma inspiração, naturalmente, tê-lo-á. Agora, tem a ver com o nosso modelo de sociedade. E o nosso modelo de sociedade define bem e creio que está bem, que o emprego da força é do Estado. O que é que o Estado pode delegar? Pode delegar as questões, digamos, de vigilância. Vigilância, na prática, a missão da segurança privada é o safety, que é a proteção de pessoas e bens, que é o que nós fazemos também como cidadãos, aquilo que é a nossa residência, os nossos haveres, não é? E é o crime prevention, que na prática o crime prevention é a prevenção dos atos criminais. O law enforcement é do Estado. Então, mas porquê é que no Brasil segurança privada anda de semi-automática e aqui com spray? E peço desculpa? Aqui andam com spray de gás de pimenta. Não, nem todos andam, tem que ser autorizado pelo patrão, pelo cliente e pela PSP. Mas eu digo que é o máximo que conseguem aceder. No Brasil, um segurança de banco tem uma semi-automática e uma shotgun. Até em Espanha. Em Espanha também pode. 24% dos seguranças privados andam armados, não é? Quanto? Como é que disse? Na ordem de 24%. Eu creio que a minha questão aqui tem a ver com conceito. Tem a ver com conceito. Tem a ver com o conceito de segurança pública. Eu creio que nós estamos melhor. Aliás, nós por acaso somos
segundo ou terceiro país mais pacífico do mundo, no Peace Index, nós estamos melhor. Até porque isto a segurança isto é uma espécie de patamar, é uma escalada. E até a forma como os seguranças se apresentam, até como as polícias, não é? Portanto, se o senhor tem uma polícia com bota da tropa ou tem uma polícia com um aspecto mais urbano, a postura é uma postura mais... portanto, o primeiro nível de intervenção tem que ser um nível... tem que ser um approach soft. Eu, durante a Web Summit, quando saio no metro e tenho polícias de shotgun, também fico mais nervoso. Ficamos todos. Sim. Aliás, discutiu-se muito, e nós discutimos bastante, quando foi esta questão do terrorismo, se a presença de polícias com colete à prova de bala e MP5 e shotguns aqui na Baixa, se aumentava ou diminuía o sentimento de segurança. Eu acho que diminui. Eu também acho. Eu acho que diminui. Ficou muito mais medo. Fico muito mais inseguro. A polícia é como o INEM. O senhor não precisa de ter uma ambulância em cada esquina. O senhor precisa, se tiver um problema de saúde, ligar para o INEM e ele estar lá ao fim de algum tempo. E a polícia é a mesma coisa. O senhor tem que ter a polícia no nível adequado, não é? Se eu tenho um problema de grave segurança, não lhe pode aparecer uma equipa, um polícia sozinho, não é? Como é óbvio, a primeira coisa que faz é certamente evitar... portanto, tem que saber dosear em função da situação. A relação com... Daí que há aqui uma questão, que há pouco me passou, às vezes esquecemos que há uma grande cota à parte de responsabilidade, porque nós muitas vezes vemos o polícia e o MAI, o governo, não é? Há aqui um nível intermédio que é muito importante, que é o nível das autarquias. O conceito de segurança que nós queremos numa cidade passa muito por aquilo que é o conceito que a autarquia tem no desenho da própria cidade e naquilo que é os contratos, os contratos faz-me agora sociais? Contrato social? Não, são os contratos de segurança. Ok. São os contratos locais de segurança. Os contratos locais de segurança, é mesmo isso. Portanto, a noção de contrato local, e é por isso que há estes fóruns, onde têm assento todos os representantes da segurança, e nem todo, agora felizmente têm-se dado passos significativos no sentido da maior parte, ou de uma boa parte das autarquias terem contratos locais de segurança. Mas nem sempre aquilo pode passar só de um papel, tem que ser implementado. E aí a segurança privada tem também o seu papel. Como tem outros, como tem as associações de comerciais, etc, de comerciantes, etc. Portanto, a segurança tem que ser vista como holística. Perguntou-me porque é que o Brasil... Vê-se o resultado do Brasil, não é? Nós estamos melhor, não? Nenhum de nós quer viver no... Quer dizer, podemos ir ao Brasil ao Carnaval ou visitar... Mas nenhum de nós quer viver no Brasil, não é? De um ponto de vista filosófico, como é que vê o facto de termos instalações militares, como os depósitos da NATO na Costa da Caparica, ou o Centro de Dados de Defesa, e instalações de justiça, como os tribunais, guardadas por seguranças privados? É uma imagem estranha, não é? Porque é diferente daquilo que estava a falar, não é? Do espaço público e dos centros comerciais. Estamos a falar de órgãos de soberania, no caso dos tribunais. Sim. Instalações de Ministério Público. É verdade. Ora bem, depende do nível, porque quando se joga, ou quando se desenha a segurança para o espaço, temos que ver qual é o grau de risco, ou de ameaça e de risco. Há instalações que, na prática, o que nós precisamos é de alguém que apague as luzes e que veja que não haja nenhum vidro partido e que não levem lá nenhum quadro da parede. Portanto, a priori, não necessitará... O senhor falou dos depósitos da NATO. Já lá vamos. E do Centro de Dados na Defesa. Portanto, há segurança... Há um determinado tipo de segurança para determinado tipo de instalações que, em boa verdade, não carece de grande preocupação e que pode ser delegada. E depois há aqui outra razão, tem a razão de custos, não é? A razão de custos, mas já lá vamos. Agora, há outras, por exemplo, o Banco de Portugal
é a unidade de intervenção da Guarda Republicana que o assume, não é? Os cofres onde tem o ouro, o dinheiro, etc., é a unidade de intervenção. Não convém lá ir, não é? Que aquilo é pessoal que está... É o terceiro nível de intervenção, armados até aos dentes. Não planeava assaltar o Banco de Portugal, não mas ainda convém bem que planear, avisa. não convém lá ir, Portanto, não é? quem viu a série Casa de Papel fica agora a saber que o Banco de Portugal tem a GNR. Tem a GNR lá. Portanto, é a unidade de intervenção da GNR que assegura. Já os depósitos da NATO? A presidência é um órgão institucional, é a unidade de segurança e honras de Estado que assegura a segurança do presidente. Portanto, para além de que os cidadãos estão à porta muito bem fardados, etc., lá dentro estão uns rapazes do tipo armário, não é? O Parlamento, a mesma coisa. É a Guarda Republicana que assume, não é? A segurança. Agora, os depósitos da NATO, salvo melhor opinião, eles são assegurados pela Marinha. E a Marinha tem um estatuto, já da longa data, um estatuto de militarizados. Que aquilo não é bem segurança privada, segundo creio. Eu estou a falar dos depósitos da Caparica. Da Caparica, sim, porque é a Marinha que Se eu segura não isso. estou em erro, Não creio que seja... era da última vez ou o Grupo 8 ou os Securitas, não tenho a certeza. Mas é fácil de ver porque passa-se e passa-se na vedação e vê-se as placas de uma empresa de segurança privada, o que é uma coisa que causa estranheza, como é que uma coisa militar e da NATO é guardada... Pode ser o controle de acessos. Eu não sei, portanto, em relação, não me ocorreu, por exemplo, sei que a base do Alfeite, quando vamos à base do Alfeite, que é uma instalação militar, tem uma segurança, que em boa verdade não são militares, são militarizados, embora tenham uma farda parecida com a da Marinha, mas estão na estrutura do Estado. Mas, por exemplo, se formos ao Ministério da Defesa, à entrada, do lado esquerdo, salvo erro, a Securitas, não tenho a certeza. O Grupo 8 também não tenho a certeza. Porque na prática o que fazem é portaria. Fazem esse serviço de portaria, não é? Até as bases americanas na Europa têm o nível de segurança privada. À porta está a segurança privada, mas estamos a falar em Portugal. A própria base da NATO lá em cima em Ovar foi sempre assegurada por uma estrutura civil, meia militarizada. Porquê? Porque, agora, não obvia, e aí, digamos, a segurança dos paióis é garantida pela Marinha. E, como o Grupo 8 não anda armado, claro, há certamente um grupo de reação, mas, como digo, não tenho... Isto era um exemplo, sobretudo, para perceber se, ainda por cima vindo de uma força militar, não é? Sim. Como é que via... Faz impressão ver portaria de militares feita por privados. Não me faz muito, tendo em conta o seguinte, tendo em conta que, por exemplo, a mim faz mais impressão, ver dois militares sistematicamente ali em Belém, quando temos... pronto, tenho toda aqueles guardas de honra que estão ali à porta tenho toda a deferência para com a memória daquela guerra e das outras. Tenho toda a deferência. Mas questiono-me, não é? Se... digamos, se em Forças Armadas que neste momento têm gravíssimos, não digo gravíssimos, não é gravíssimo, mas têm alguma necessidade de recursos humanos, têm bastante falta de pessoal. Como nós sabemos, não é? Como nós está sabemos, a falar do monumento ao combatente ao lado da Torre de Belém, não é? Perfeitamente. Da Associação dos Antigos Combatentes. Sim. Eu creio que os recursos humanos são escassos. Todos os recursos humanos, materiais, financeiros são escassos e devem ser geridos parcimoniosamente. Se a função pode ser desempenhada por alguém que não tem que ser militar, a mim não me choca. Por exemplo, se é uma questão de portaria, eu era comandante de companhia nos anos 80. Nos anos 80 era comandante de companhia, estava em Aveiro e tinha que mandar militares da minha companhia para Lisboa para fazer
para estar à porta do Ministério da Defesa. Na altura não era o Ministério da Defesa, portanto, do ENCFA, o edifício é o mesmo. Parece-me um desperdício de recursos quando é uma tarefa que pode ser feita, e não é uma tarefa que implique ter uma força armada, é uma tarefa meramente de controlo de pessoal, de entradas. Se se trata de controlo de entradas, eu pessoalmente não vejo isso guardamos ou utilizamos os militares para aquilo que é a sua função essencial. Mal comparado seria como, aliás, até uma reivindicação das associações, deixar de ter guardas ou polícias nas secretarias a fazer trabalho administrativo porque eles são precisos no outro lado. Será? Sim, mas... Okay. Sim, mas... que foi o que acabou de dizer, não é? Sim, não, mas... não é bem. Não é bem. Ora bem, sim... Há diversas funções dentro da estrutura das forças de segurança que são melhor desempenhadas pelos efetivos. Por exemplo, a Guarda Republicana tem uma... Polícia não, mas a Guarda tem uma especialidade de administração militar. Uhum. Portanto, quando o senhor tem um militar que é da administração, não o vai pôr... ele está a tratar dos assuntos de administração. É essa a especialidade dele, não é? Também tem bandas, não é? Quer a CNR, quer a PSP. E ainda bem. Não, e ainda bem porquê? Eu não estou a gozar com isso. Estou a dizer que a diversidade é essa. É essa. Está claro. Porque, vamos lá ver, a banda da Guarda Republicana tem 180 anos. Já veio do tempo da Guarda. Existe antes da Guarda Republicana. Aliás, era a Guarda Republicana com outro nome. Era a Guarda Real Polícia. Era a Guarda Real Polícia. E ciclicamente faz aqui concertos para a população no Convento do Carmo, aqui na Igreja do Carmo, que são... É uma banda sinfónica. E a cultura é tão importante como a segurança. A cultura faz parte da segurança. Portanto, a cultura é uma dimensão essencial da nossa vivência. E uma instituição que não defende a cultura é uma instituição condenada a desaparecer, claro. Não é? Nisso, eu creio que houve já nos anos 90 uma ideia de contabilizar porque é que a Guarda Republicana deveria ter banda, não sei o quê. Eu disse a Guarda, mas podia ter dito a Armada, o Exército, claro. É preciso a PSP, todos têm. É preciso que seja boa. Exato. Precisa que seja boa, não é? Então, fomos falando aqui de não utilizar GNRs e PSPs para fazer funções de portaria. Sim. Essencialmente. Certo. Mas estas funções de portaria, antigamente, nas décadas de 80, 90, eram exercidas nos edifícios públicos por funcionários do Estado. Certo. Havia porteiros contratados diretamente e vigilantes contratados diretamente nas escolas e nas universidades, por aí fora. E nós até, em entrevistas que tivemos já com o deputado gestor do Bloco de Esquerda, retrataram-nos que houve um processo de privatização em termos da limpeza, da cozinha e da portaria em todos os serviços do Estado. Como é que se justifica este processo de outsourcing? Porque a outra escolha não era irmos ter polícia a fazer, era termos funcionários do Estado. É verdade. E voltamos àquilo que dissemos há pouco, não é? Eu tenho estado a procurar encontrar um racional para as coisas. Não quer dizer que concordo com ele. Sim. Okay? Não quer dizer mas nós gostávamos muito de ouvir a sua opinião também. Não se coíba de emitir a sua opinião. Pronto, mas é assim, o outsourcing de tudo que é a ideia de que o Estado digamos, o mal da fita, não é? A ideia de transformar o Estado num balcão de passa-cheques, não é? E do outsourcing de tudo é o outro extremo que nós não aceitamos, nós não queremos, não é? Mas foi o que aconteceu na portaria. Cá está, o bom senso, isto é como o sal na comida, o bom senso é o que é procurarmos eficiência e eficácia. Não é? Porque nem faz sentido termos forças de segurança com uma dimensão a fazer coisas que a priori não são o seu core, porque digamos, há aqui um conceito digamos, neoliberal, não é? De fazer o outsourcing a tudo. E há o outro lado da mão, que é o Estado assumir tudo. Eu creio que o bom senso faz com que, numa sociedade complexa, como há pouco falamos, aquilo que possa ser delegado à sociedade civil
pode-o ser, é um pouco até como a comunicação social, não é? Todos nós defendemos que o Estado mantenha um órgão de comunicação social, não é? Mas que a sociedade civil tenha os seus órgãos de comunicação social. O Estado deve ter para que o poder económico não assalte todos os órgãos de comunicação social e não ficamos com uma narrativa única e enviesada da realidade. Aqui, ao nível da segurança, é preciso, como disse há pouco, é preciso definirmos as linhas vermelhas. Em tudo o que for emprego da força, não há discussão. Mas ao passarmos de empregar diretamente o porteiro de uma instituição de ensino superior, certo, ao passarmos do empregar diretamente e em vez disso pagarmos à COPS para ter lá 3 vigilantes a fazer o turno de 24 horas, certo. Não estamos a precarizar aquilo que são essencialmente trabalhadores essenciais e que vão sempre ser precisos no setor público? Eventualmente sim. Digamos, o conceito que está por trás deste outsourcing de tudo o que é do Estado é um conceito que a priori fomenta a precarização do trabalho. E porque, em boa verdade, há aqui, se formos fazer uma comparação das bases salariais de um agente policial ou de um vigilante, há uma certa diferença. Há aqui questões também na ordem economicistas, não é? Como eu digo, isto é tudo uma questão de modelo de sociedade. É o modelo de sociedade que nós defendemos. Então, agora, na medida... também creio, e justiça deve ser feita, perdoe-me só que eu interrompa, na lei que saiu o ano passado, na lei, digamos que... 46 de 2019, a lei responsabiliza, digamos, tem um conjunto de mecanismos no sentido de procurar proteger os trabalhadores, nomeadamente responsabilizando a empresa que contrata a empresa de segurança, porque o que nós assistíamos, por exemplo, aqui há uns anos nas empresas de limpeza, por exemplo, é que ao fim do ano acabavam sempre no final do ano, reabriam no ano seguinte, não é? Portanto, existe um contrato coletivo de trabalho, portanto, eu creio que o sistema de fundo é a lei do trabalho. O sistema de fundo é a regulamentação das relações de trabalho. Sejam trabalhadores para o Estado ou sejam trabalhadores para o privado, se a regulamentação do trabalho for proteger os trabalhadores, aí parece-me indiferente. Esta entrevista foi realizada no âmbito de uma investigação sobre segurança privada, apoiada através de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Amanhã publicaremos a segunda parte. Entretanto, saibam que foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Nuno Viegas. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, a Joana Batista, a Maria Almeida, a Margarida David Cardoso, o Mota Fez, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Subscrevam a nossa newsletter em fumaca.pt/newsletter para saberem as novidades sobre esta nova série. E quando é que ela vai sair e que outras informações é que vocês vão poder descobrir sobre ela. E também queríamos dizer-vos que queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas, mas isto ainda não chega para cobrir todos os nossos custos. Portanto, se queres fazer parte da nossa comunidade e apoiar o nosso trabalho, vai a fumaca.pt/contribuir e ajuda-nos. Até já!